Olá, este é o Estação Saúde, um programa da Unip, a Universidade Paulista. Hoje nós vamos falar de um tema que interessa a todos. Nós vamos falar sobre dor. A dor acompanha a história da humanidade. E a dor foi entendida do ponto de vista religioso como um mal necessário, uma forma dos seres humanos expiarem os pecados cometidos. Essa visão religiosa da dor como uma sensação que expurga, uma sensação que purifica a alma, persiste até os dias de hoje. Na verdade, nós dispomos de analgésicos muito eficazes desde a metade do século XIX, quando foi descoberta a morfina, o analgésico mais útil para dores fortes que nós dispomos até hoje. No entanto, por uma falta de educação médica e por um despreparo dos profissionais que lidam com as pessoas que têm dor, e muito por causa dessa visão religiosa de que a dor é um mal necessário, é uma forma de ganhar o paraíso, aqueles que sofrem na terra viverão um mundo melhor, nós temos um número incrível de pessoas que sofrem desnecessariamente por causa de dor. Nós vamos falar sobre esse tema no programa de hoje, tentando explicar quais são os recursos que a medicina tem para controlar a dor. Para isso nós trouxemos o neurocirurgião Dr. Cláudio Correia, que é responsável pelo grupo de dor do Hospital 9 de Julho aqui em São Paulo. Cláudio, a dor surgiu como um mecanismo para proteger o indivíduo contra as agressões do meio, não é? Qual é o limite entre essa dor que é um processo útil para o organismo e a dor que é um processo absolutamente inútil e que só traz malefícios? Bom, de fato, sem dor não há possibilidade de sobrevivência. Existe uma doença que é chamada analgesia congênita, em que o paciente nasce sem perceber o fenômeno doloroso. Muito raramente esse doente sobrevive mais do que a puberdade, porque ele não sabe se defender das agressões. Ele coloca a mão numa vai queimar, ele pisa num caco de vidro, num prego, ele machuca, e as infecções subsequentes a estas lesões vão mais tarde dar uma insuficiência renal, quer dizer, dificilmente ele sobrevive. Então a dor, ela é, como foi dito, vital para a nossa sobrevivência. Como chama essa doença? Analgesia congênita. Com que frequência ela aparece? É rara, raríssima. mas eu já tive a oportunidade de ver alguns casos na minha vida profissional. Agora, veja bem, quando a dor, ela perde esse caráter de alerta, de chamar a atenção para que alguma coisa não está indo bem, que precisa ser o paciente se defender daquela agressão. Quando esse caráter se perdeu, é claro que ela passa a ser uma doença. Essa confusão, inclusive, ela é feita até com profissionais, que tem gente que, às vezes, apregoa, ensina, que não se deve tratar a dor porque ela é uma dor, é uma coisa importante. Ela é importante nesse primeiro contexto de alerta. Quando perde esse sentido, então, evidentemente, é claro que ela passa a ser considerada como um mal. E, às vezes, um mal que não só faz o sofrimento imediato provocado por ela, como também o chamado sofrimento total, que socialmente o paciente deixa de se relacionar, ele fica deprimido, ele perde emprego, evidentemente ele deixa de ter recursos, enfim, há uma cadeia de consequências em decorrência dela. Cláudio, mais ou menos na época da descoberta do Brasil, um pouquinho depois, há um caso célebre na Inglaterra de uma moça que durante o parto ficou desesperada com a dor e gritou, de desespero mesmo, de revolta contra aquela dor muito forte durante o parto. E foi para casa depois que deu à luz e foi imediatamente presa e queimada numa fogueira porque a dor tinha um sentido de purificação, a dor da maternidade, e ela, tendo aquela atitude de revolta contra a dor, estava se opondo a essa purificação que seria necessária. Quer dizer, esse conceito da dor como uma coisa necessária, uma coisa que purifica o homem, você acha que persiste na medicina até hoje? É incrível, mas como persiste?
tem dois aspectos muito importantes. Esse primeiro que você disse é muito observado, é muito frequentemente observado. Ou seja, o paciente, muitas vezes ele confessa isso para nós. Ele fala assim, doutor, mas... ou o familiar, principalmente, vem nos contar isso. Ele fala, olha, ele não está tomando o remédio na hora certa, porque ele acha que isso é importante. E conversando mais detalhadamente, ele imagina o seguinte, se ele abolir essa fase do sofrimento dele, de uma determinada doença, por exemplo, um câncer, ele imagina que ele não vai para o céu depois, porque ele aboliu essa fase da penitência, de sofrer. E isto acontece com muita frequência. E o outro aspecto que tem paralelo a este, e não ligado necessariamente à parte religiosa, mas é o fato de que ele pensa assim, eu não quero desviar a atenção do meu médico sobre a dor, que ele vai esquecer de tratar a minha doença. Eu tenho um câncer, se eu ficar falando para ele, já está doendo, eu estou sofrendo com isso, ele cuida de melhorar o meu sintoma e esquece de tratar a minha doença. Também é um fato bastante, assim, acontece com frequência. Eu ainda semana passada vi um doente que chegou no consultório com muita dor. Falei, mas o senhor tomou a medicação? Eu falei, não, hoje eu não tomei. Para chegar aqui o senhor vê como é que está doendo. Isso é a confirmação do que eu disse e é muito comum. Você viu isso essa semana, a gente vê isso também na mesma frequência. É muito comum. Toda semana que a gente lida com pacientes que apresentam dores importantes, que têm uma doença de base, que está sendo a razão da dor, ele costuma dizer isso. Ele fala que não procura alertar o médico do seu sofrimento porque tem medo de que o médico esqueça de tratar a doença de base. Cláudio, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a influência cultural em relação à dor, a influência da cultura na dor e do gênero. Mulheres e homens, quem resiste melhor à dor? Tá. Do ponto de vista cultural, é nítido que assim, o sul-americano ele se manifesta com muito mais colorido emocional, o fenômeno doloroso, em detrimento dos orientais, por exemplo. No mesmo consultório, entra doentes com o mesmo quadro clínico muito semelhante, e o jeito de um oriental nos falar na anamnese o que está sentindo é um jeito mais sereno, tranquilo, sem alterar a intensidade da voz, quer dizer, conta que está sentindo. Já o sul-americano, latino-americano principalmente, ele costuma encenar. Então ele fala alto, ele se contorce, ele traz um colorido de expressão emocional muito mais intenso do que os orientais. Isso na imensa maioria dos casos. Com relação ao sexo, é dito, está escrito que a mulher sofre mais dor do que o homem. Mas, sofre mais ou resiste mais? Não, sofre mais. Teria mais motivo de ter dor, tem o parto, tem tudo, coisa que o homem não tem, do que o homem. No entanto, eu acho que ela é muito mais resistente ao fenômeno doloroso do que o homem. Basta, assim, um exemplo muito simples, que acho que todo mundo já percebeu, vai tomar uma injeção, eu já fiz algumas infiltrações, quando é do sexo masculino, jovens ou maduros, que vão... Quantas vezes eles não ficam com um sintoma neurovegetativo, palidez, sudorese, eu preciso ter uma cadeira ou uma maca para deitar. Quer dizer, eles toleram com, assim, muito menos o fenômeno doloroso, mesmo coisa simples, do que a mulher. Esse tema da dor é um tema que a gente poderia discutir durante 10 programas como esse, né? Mas vamos tentar fazer uma coisa assim bem didática. Vamos começar dando quais são os primeiros passos em relação a uma... É lógico que se você tem uma dor que dura 5 minutos, não é forte, desaparece, não tem, às vezes, muitas vezes, nem por que medicar. Mas se você tem uma dor que persiste, uma dor contínua, ou uma dor que se repete com muita frequência e que impede você de levar a vida normal, ou te faz sofrer, você tem que intervir, tem que tratar essa dor. O ideal é que a gente consiga eliminar a causa da dor. Está com o dente doendo, vai lá, trata o dente, está resolvido o problema. Mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre aquelas dores crônicas que nós temos que tratar. Qual seria o primeiro passo? Você recebe